Muito bom dia, o meu nome é Hugo Muniz, sou coordenador regional da região norte do I90, sou também responsável pelo I90 no Polo Braga, vou ser aqui o moderador deste webinar. Antes de mais, muito obrigado pela vossa participação, cumprimento especial também à nossa convidada, farei já as suas apresentações. Este webinar, como terão dado conta, é sobre o NerdVet, um projeto europeu no qual a I90 está inserido, com outros parceiros europeus. Dizer que, enquanto participantes, estão convidados a ir partilhando algumas questões connosco durante a apresentação dos oradores, poderão utilizar aqui o nosso chat do webinar ou, sendo possível, vamos dando feedback às perguntas. As perguntas não conseguimos responder. No final, tentaremos fazer um resumo de respostas e expor no nosso site para poder responder a toda a gente. Inclusive, durante as apresentações irão aparecer e-mails dos oradores, que também poderão utilizar mais tarde, caso queiram mais informações sobre o projeto. A previsão é de que terminemos este webinar por volta das 11h45, sobre os nossos oradores. Orador e oradora. Teremos o prazer de ter o Dr. João Lourenço, coordenador do Centro Nacional de Qualificação de Formadores do IFP, a doutora Maria Emília Brederode Santos, investigadora e presidente do Conselho Nacional de Educação entre os anos de 2017 e 2022. Disse bem, doutora Emília? Disse bem. Não disse? Já estava a dizer, já não sou. Pronto. Depois teremos também meus colegas do I90, o Dr. João Paulo Rego, enquanto diretor do I90, a doutora Andreia Dias, enquanto responsável da comunicação NerdVet do I90, e a doutora Paula Pedro, coordenadora NerdVet pelo I90. Sem demorar mais tempo, vou passar já a palavra ao Dr. João Paulo, diretor do I90, para nos dar aqui as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Sou, como me apresentaram, João Paulo Rego, atual diretor do I90, e é com uma enorme satisfação que constato esta elevada adesão que me reportaram em termos deste formato de webinar. Obviamente o webinar facilita a participação, tem aqui alguns senãos, que é a questão da interação, não consigo visualizar todos os participantes, mas aproveito desde já para endereçar o cumprimento a todos eles. Este projeto NerdVet, que é o objetivo desta sessão, tem como objetivo disseminar em Portugal esta sessão, disseminar em Portugal o projeto europeu denominado por NerdVet. Este projeto é financiado pelo programa Erasmus+, da Comissão Europeia, integrando a prioridade de promoção da educação inclusiva, apropriação de valores democráticos, cidadania ativa e o desenvolvimento de competências digitais, sendo constituído por um consórcio de 7 parceiros de diferentes países da União Europeia, entre os quais, em Portugal, o I90. O principal objetivo deste projeto passou pela concepção, implementação e teste de ferramentas pedagógicas para apoiar os professores e formadores no reforço do pensamento crítico e das competências de literacia mediática, quer dos alunos, quer dos formandos. E está assente numa premissa que passa por as competências de pensamento crítico e literacia mediática são elementos de base para a autonomia dos alunos e formandos, sendo assim fatores-chave para o seu sucesso na vida pessoal, profissional e para uma cidadania proativa e democrática. O projeto foi aprovado em julho de 2020, tendo obtido na altura a segunda melhor classificação, num total de 137 candidaturas elegíveis, e encontra-se já na reta final. Por fim, e novamente, não poderia deixar de expressar o nosso agradecimento pela participação dos nossos convidados, na pessoa do Dr. João Lourenço, doutora Emília Santos,
novamente o nosso agradecimento, bem como todos os colegas do Inovinter que se envolveram muito ativamente em todas as fases deste projeto. Esperamos que esta sessão responda às vossas expectativas e, novamente, o nosso agradecimento pela vossa participação. Obrigado. Muito obrigado. E comentar só, é um pouco estranho estar aqui a falar para um painel escuro, não poderia deixar de dizer isso. Gostaria ao menos quando participassem cada um de nós, pelo menos ver a cara de alguém, portanto deixar pelo menos as câmaras ligadas dos moderadores. Faço este apelo. Ok. Obrigado. Então, vou ativar as câmaras de toda a gente, vou passar a palavra já ao Dr. João Lourenço, já pedi para ativar a câmara e o som, que assim se calhar é menos estranho, não é? Se nos virmos todos. Pronto, ok. Obrigado. Posso então começar o... Pode. Okay. Partilha, quer que eu partilhe? Pode partilhar o primeiro slide, depois vou dizer então se era mais fácil. Pronto, ok. Porque assim vou vendo só na apresentação. Vou vendo aqui também as caras que vou conseguindo ver. É mais fácil. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer ao Inovinter este convite, nomeadamente ao diretor do centro, o Dr. João Paulo Borrego, que fez este convite amável para o CNQF estar presente aqui na abertura deste webinar e deste projeto, daquilo que eu li, me pareceu bastante interessante. Eu tenho 15 minutos, portanto vou procurar ser breve, mas gostaria também de deixar algum, não sei se será possível, deixar-me depois aqui algum tempo para me colocar em questões, porque nós, quando fazemos estas apresentações, temos sempre algumas coisas para dizer, mas nunca sabemos qual é os pontos que têm mais interesse e que as pessoas gostariam que nós aprofundássemos, e portanto eu acho sempre muito interessante nos seminários, sejam eles presenciais ou à distância, e haja um tempo para se colocar questões. Eu não sei se é possível neste formato, mas se não for, também estou disponível depois no último slide. Tenho o e-mail do CNQF e, portanto, terei todo o prazer de responder às questões a posterior, ou pelo menos por intermédio do Inovinter. Dizer, como já tinha dito algumas vezes, o meu nome é João Lourenço. Eu estou neste momento a coordenar o núcleo de gestão do Centro Nacional de Qualificação de Formadores. E já agora, se pudesse colocar o segundo slide, que... Fugiu. Exatamente. Fugiu só um bocadinho. Não faz mal. Eu também posso partilhar, porque é mais fácil, não? Não, consigo. Ok. Ele fugiu, mas volta. Ok. Portanto, o que eu estava a referir, o Centro Nacional de Qualificação de Formadores é um centro que, portanto, o segundo, que tem aquilo que eu pretendo referir hoje. Eu estava a referir que o Centro Nacional... Exatamente. Portanto, eu vou fazer uma breve apresentação do Centro Nacional de Qualificação de Formadores, depois também falar, porque está dentro do tema, aqui um ponto de situação ou um panorama de como estamos a nível da formação contínua de formadores, referir uma oferta que o IFP tem neste momento, que é a certificação pedagógica. Por acaso está aqui uma gralha, agora que eu reparei. Portanto, é formação contínua pedagógica de especialização, e depois fazer uma referência sobre o que é que aconteceu em março de 2020, da resposta do IFP ao confinamento, que tem a ver, penso eu, com a temática que nos traz aqui, que é a importância do acesso a conteúdos e ferramentas pedagógicas online. Já agora, eu hoje de manhã, quando estava a ver os slides, também são poucos, são 3 ou 4, reparei que também há mais à frente uma falta de uma palavra. O que eu me comprometo é depois enviar para o Inovinter os slides com essas duas gralhas corrigidas e depois para quem tiver interesse. Portanto, agora já é aqui o vício de mudar, já estava a carregar para mudar o slide. Portanto, dizer que o Centro Nacional de Qualificação de Formadores é a entidade que regula o sistema de formação e certificação. Portanto, nós trabalhamos, temos obviamente um leque de atividades e de missão, um leque de missões que nos é atribuído até por legislação, mas eu dividi em duas grandes áreas. Uma tem a ver com a regulação do sistema de formação de certificação, portanto somos nós a entidade que atribui os famosos TCPs, os antigos CAPs de formador, mas também temos como obrigação o desenvolvimento de ferramentas, instrumentos ou mecanismos que permitam
a atualização das competências pedagógicas e até técnicas dos formadores que atuam no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações, ou seja, que atuam, bem dizendo, na formação profissional. E esta era a parte que eu me ia focar mais hoje, muito rapidamente, apesar de 2 pontos estarem ligados, ou seja, no fundo tratamos da regulação da entrada de novos formadores, mas também procuramos contribuir para a melhoria qualitativa daqueles formadores que já desenvolvem a sua atividade no sistema, ou seja, que já estão no mercado. E, portanto, é sobre isso e sobre a importância que os conteúdos e ferramentas pedagógicas online têm na atuação desses formadores, que eu gostaria, e obviamente, tendo em conta a formação contínua, que eu gostaria de estar hoje nesta pequena intervenção. Quem se recorda do tempo em que o sistema foi criado, meados dos anos 90, aliás, a última metade dos anos 90, foi logo dada uma grande relevância e penso eu que justificada importância à formação contínua de formadores. Porque, se bem se recordam, para se renovar os antigos CAPs, era necessário evidenciar que a pessoa tinha recebido ou tinha frequentado formação contínua. Eu agora não fiz confirmar, mas se não me recordo, o meu CAP é precisamente de 98, mas eu recordo-me que eu, para renovar o que na altura ainda não trabalhava no IFP, mas para renovar o CAP, eu lembro que tive que evidenciar durante umas 2 ou 3 vezes, que penso que foi 60 horas de formação contínua. Eu tive que frequentar formação contínua e depois penso que isso depois juntava-se a um certo número de horas como formador para poder renovar o CAP. Contudo, o que é que aconteceu a partir de certa altura? Em 2010 saiu uma portaria, que eu até tenho aqui apontado qual é o... Ok, está aqui. Portanto, foi a portaria 994 de 2010, 9 de setembro, que determinou que os CAP, na altura ainda eram CAP, porque os CCPs só surgiram em 2011, na famosa portaria, essa sim eu sei porque eu estava dito com ela, a portaria 214 de 2011, de 30 de maio. Portanto, esses CAPs passaram a ser os CAPs todos passaram a ser vitalícios e também determinou que aqueles CAPs que tinham perdido a validade voltassem a estar válidos. Esta decisão, agora um pouco de humor, teve aqui duas consequências. Uma delas foi ressuscitar quem já estava morto, ou seja, tornou aqueles formadores cujo CAP já estava inválido porque não renovaram ou porque não conseguiram ter experiência formativa durante os 5 anos ou que não conseguiram ou que não quiseram frequentar a formação contínua, tornou-se esses CAPs válidos novamente. E depois, ou seja, restituiu quem já não estava morto para o sistema. E, por outro lado, tornou o formador um ser imortal como formador, ou seja, o formador pode morrer fisicamente, mas ao nível do sistema pelo menos até agora, vai ficar ad eterno como formador no ativo, ou pelo menos para nós, quando no NetForce pesquisamos a idade dos formadores, é normal aparecer formadores com mais de 100 e tal anos, portanto, obviamente, infelizmente, se calhar alguns casos não estão, mas quem olha para a lista, se alguém olhar para a lista dos formadores, pensa que nós somos bem no Japão, porque os formadores, não há forma de nós sabermos se o formador está ativo ou não está ativo. Portanto, isso foi a consequência, agora um pouco mais sério, e o que é que levou esta legislação? Levou quase a ferir de morte a formação contínua. A partir desta data, verificou-se que, não havendo a necessidade dos formadores a frequentarem para renovar o seu certificado, que a formação contínua caiu a pique, nomeadamente em termos de oferta, tanto na rede do IFP, como também, aí um pouco menos, porque o IFP sempre teve alguma oferta de formação contínua, mas o mercado, e desde os anos 90 que a formação e certificação de formadores esteve sempre dependente do mercado de entidades formadoras, a oferta de formação contínua caiu bastante e a procura também caiu. Ou seja, isto também levou-nos aqui a pensar que as entidades formadoras, nomeadamente aquelas que trabalham nesta área, começaram a apostar ainda mais fortemente na formação inicial. E para dizer que a partir de 2010, e eu acho que em 2010 não ando muito longe
com este processo de repescagem dos CAPs antigos, nós estaríamos qualquer coisa como 300 mil CAPs ativos. A partir de 2010, nós anualmente passámos a emitir mais de 10 mil certificados. No ano passado caiu um pouco, mas, por exemplo, há 2 anos, para terem uma ideia, foram emitidos quase 15 mil certificados, CCPs, na altura CCPs. Ou seja, e o que nos dá a ideia pela nossa experiência no terreno é que a pressão é mais da oferta das entidades do que da própria procura das pessoas pela formação de formadores, porque nós temos um país com 6 milhões de pessoas ativas, e, portanto, não é normal, e neste momento o número de certificados ativos de formadora deve, daqui a meia dúzia de anos, deve claramente chegar aos 500 mil, portanto, neste momento estamos nos 400 e tal mil. Portanto, se a média anual continuar nos 10 mil. O IFP, perante esta realidade, tentou aqui criar alguns mecanismos para a promoção da formação contínua. E, nesse âmbito, a partir de 2016, 2017, até partindo de alguma identificação que foi feita quando foi disponibilizado o referencial de formação inicial, criou-se os chamados CCPEs, os certificados de competências de especialização, o qual, como podem ver aqui neste slide, aqui um esquema da nossa oferta. Portanto, isto é como se fosse, a nossa ideia é que seja criada uma constelação de referenciais e de competências. Obviamente que estes referenciais depois são modulares, tal como a formação inicial, e esta é neste momento a oferta que nós temos. Como podem verificar, temos aqui a azul escuro uma oferta que é um responsável pedagógico cujo referencial já está concluído e que foi feito em parceria com a Agência Nacional de Qualificações, com a ANCAP, de Qualificação de Ensino Profissional, e em colaboração com a Dual, e que vai ser disponibilizada a muito breve prazo. Mas eu chamava a atenção aqui a 2 CCPEs, que é o DEF Formador e do E-Conteúdos, que são as áreas que estão intimamente ligadas à temática que nos traz aqui hoje. Depois temos também aqui um CCPT, que é só aqui uma informação um pouco paralela, que é um certificado de competências pedagógicas de tutor, tutor em formação prática em contexto de trabalho, que o CCP, que não é necessariamente uma certificação de especialização de formador, ou seja, é para um profissional que esteja numa empresa ou numa organização e que recebe um estagiário ou um formando em formação de contexto de trabalho, e, portanto, para além das competências técnicas e profissionais que tem que transmitir, também achamos que deverá ter algumas competências pedagógicas para poder melhor transmitir essas competências no âmbito da formação prática em contexto de trabalho. E, portanto, estes CCPEs, neste momento, está disponível no âmbito da formação que é dado na rede de centros do IFP, tanto na rede de centros de gestão direta como na rede de centros de gestão participada. Aliás, o Inovinter já promoveu o curso do E-Formador, que dão acesso ao CCPE, e nós consideramos que o facto de existir esta certificação reconhecida pelo IFP e disponível no portal NetForce poderia alavancar a formação contínua. Em paralelo, foi também lançado um projeto de avaliação dos referenciais de formação contínua, não de especialização. Portanto, nós, até 2011, a partir de 2011, praticamente o IFP não lançou novos referenciais de formação contínua, e, portanto, avaliámos todos aqueles que existiam datados de 2011 para trás. Portanto, isto houve aqui um hiato de 2011 até 2016 em que não houve produção de referenciais, e neste momento estamos a fazer uma revisão de todos esses referenciais. Alguns já começam a sair, que tem a ver um pouco com a formação, ou seja, transmitir competências tendo em conta o contexto de atuação do formador. Embora estas duas medidas não tenham no imediato dado uma extraordinária alavancagem na formação contínua de formadores, os números têm aumentado, ou seja, a oferta até dentro da rede do IFP tem paulatinamente, temos verificado procura, e nós estamos em crer que estas duas medidas, nomeadamente a dos CCPEs, estamos a conseguir criar maiores rotinas de formação contínua
aos formadores, pelo menos aqueles que trabalham na nossa rede de centros, ou que colaboram com a nossa rede de centros. Mas, João, desculpe lá, pega 5 minutos já esticadinho. Então pronto. Então, se calhar, pensava já para o outro slide. Assim, de qualquer forma, e relativamente aqui aos conteúdos digitais, que é aqui a temática que nos traz, ou seja, o acesso dos formadores a ferramentas pedagógicas e a conteúdos digitais, até a formação, nomeadamente a formação à distância ou a formação com o suporte digital, apesar de estar em grande desenvolvimento, a nosso ver, no âmbito da formação empresarial e na formação no âmbito dos estabelecimentos de ensino superior, que já trabalhavam em grande medida e cada vez em grande velocidade, até a nível massificado, ou seja, no âmbito dos MOOCs, etc. Ao nível da formação profissional, as coisas andavam muito mais devagar. Por duas razões, a meu ver. Tem a ver com a própria característica da formação profissional, que com grande dificuldade era possível criar conteúdos, porque é uma formação muito mais operacional e muito mais prática, mas também pelas dificuldades de financiamento, ou seja, a falta de regras relativamente ao financiamento de formação à distância. Este paradigma, a nosso ver, está a mudar, e eu depois vou ver a ponte que eu faço com os CCPEs, está a mudar, ou está a começar agora a mudar, mas nós fomos um pouco obrigados a isto no âmbito do que é que aconteceu em 2020. E o que é que aconteceu em 2020? Em 2020, o IFP teve que fechar portas, como todos entram em confinamento. Na altura, nós tínhamos cerca de 40 mil formandos nos nossos centros de formação, a ter formação, cerca de 5 mil formadores a trabalhar com regularidade ou pontualmente. E tivemos que dar uma resposta tanto aos formandos que estavam nos seus cursos formativos, como até às empresas que, no âmbito dos programas de apoio ao Covid-19, o Governo disponibilizou uma série de apoios que implicava até, para ter esses apoios, os seus trabalhadores terem alguma formação. E, portanto, eu tenho aqui este slide que mostra um pouco aqui a fita do tempo. Eu vou tentar ser rápido, mas também vou tentar dar alguma informação com alguma calma para não nos perdermos. O que é que nós fizemos no âmbito da pandemia do Covid-19, do Covid-19 em 2020, assim é que é. Portanto, em 13 de março nós entramos em confinamento. E qual era o grande problema do IFP? Como eu disse, nós tínhamos cerca de 40 mil formandos a trabalhar, a ter formação, tínhamos 5 mil formadores, tínhamos cerca de 3 mil funcionários e tínhamos a nossa Moodle, ou a nossa plataforma de aprendizagem alocada ao nosso servidor. E era impossível nós darmos formação a toda a gente. Aliás, já seria complicado nós trabalharmos todos com base na Moodle, quanto mais por quase 50 mil pessoas. Obviamente não seriam todas ao mesmo tempo, mas em termos estruturais a tecnologia não ia aguentar. Então a única solução foi o Teams, portanto, porque o Teams está alojado na nuvem. Obviamente que o Teams na altura, agora já está um pouco mais adaptado, não era uma plataforma de aprendizagem, portanto era uma ferramenta de videoconferência e, portanto, nós tivemos que adaptar e com a ajuda da Microsoft também nos deu aqui alguma ajuda, tivemos que adaptar às nossas necessidades e imediatamente pusemos em prática uma formação de formadores no Teams, portanto uma formação rápida, 5 horas. Pegámos naquele CCPE do e-formador que eu apresentei ainda há bocado, e demos formação em Moodle e Teams com base nesse referencial, portanto são 70 horas. A seguir demos a mesma formação em Teams à equipa de coordenadores, à equipa de coordenadores de IFP, que também são importantes para pôr em prática a formação, pôr em prática ou pôr no terreno a oferta formativa. Aproveitámos o referencial de e-formador, porque o referencial implica um trabalho final, a apresentação de um curso para desenvolver conteúdos das UFCDs que são possíveis, para identificarmos
quais as UFCDs no âmbito, portanto, estão a ver o trabalho, estamos a falar, eu agora não tenho aqui presente quantas UFCDs é que existem no catálogo, mas penso que devem ser para umas 6 ou 7 mil, e portanto nós identificámos algumas centenas que eram possível ser dadas à distância, totalmente à distância, e aproveitámos a formação dos nossos formadores para fazer um banco de conteúdo de UFCDs à distância. Desenvolvemos uma aplicação de gestão da formação à distância, portanto, chama-se GSFAD, FAD de formação à distância. Produzimos uma série de documentos de apoio e regulamentos, portanto, circulares normativas, manuais, regulamentos, etc., para que existisse uma harmonização ou uma padronização de procedimentos na rede, como calculam, estamos a falar de dezenas de centros de formação e, portanto, que na nossa rede houvesse alguma uniformização de procedimentos e no final solicitámos ao Instituto de Educação, portanto isto passado uns meses, para fazer a avaliação de todo este trabalho, duas técnicas do Instituto de Educação que nos apresentou depois uma avaliação. Vou então continuar a ser rápido, se me pudesse então mudar o slide, já estou aqui em... Portanto, isto é os resultados, eu chamava a atenção porque isto são os resultados de 1 de abril a 31 de agosto de 2020. E aqui é onde está a segunda gralha, ou falta aqui uma palavra, portanto, nós nestes 5 meses, portanto, nem foram 6 meses, foram 5 meses, formámos mais de 3 mil formadores, portanto, formámos e certificámos, e mais de 800, e aqui falta a palavra coordenadores, mais de 800, portanto, coordenadores foram certificados no Microsoft Teams, portanto, pelo IFP. Foram realizadas 114 ações de formador, em 31 centros de gestão. Nesta altura, eu só tenho aqui os números dos centros de gestão direta, com base no tal referencial de formadores. Portanto, dos mais de 2.000 inscritos, tivemos cerca de 80% de pessoas, de formadores que completaram o curso e, portanto, aqueles que tiveram acesso ao CCPE. Quem não completa o curso, por alguma razão, como a formação modular, tem acesso ao CCPE parcial e depois pode concluir numa ação seguinte. Já agora, para terem uma ideia, até para já adiantar trabalho, no Teams, e depois isto continuou, portanto, no Teams já vamos quase nos 8.000 certificados, e no caso dos CCPEs, já foram emitidos, eu estive a ver este dado ontem, mais de 5.000 CCPEs de formador. E do CCPE do E-Conteúdos, que surgiu a posteriori, que é uma continuação, a nosso ver, do E-Formador, já passámos também os 70, portanto, é um referencial que foi disponibilizado há muito pouco tempo e portanto, já ultrapassamos as 3 dezenas de certificados. Depois, este trabalho envolveu, para além dos 52 E-Formadores, 38 coordenadores, portanto, estas ações, estas 114 ações, peço desculpa, e até este momento, já foram disponibilizadas cerca de 600 UFCDs com conteúdos, ou seja, UFCDs são dados totalmente à distância, que está no nosso banco de dados e que podem ser utilizados pelos formadores do IFP. Portanto, este era o último slide. Já passei o tempo, não foi, Hugo? Já passou, mas também foi já passou o tempo. Que é então, só em jeito de conclusão... tem uma pergunta, portanto, ainda do tempo. São exatamente, duas, sim, então, mas são duas. Só em jeito de conclusão, dizer o seguinte, aqui neste exemplo, penso que é um reflexo da importância aliás, fomos um pouco obrigados a isso, mas é a importância das ferramentas e dos conteúdos digitais. Como eu obviamente que isto vai ser falado ao longo da manhã, com certeza, neste momento a nossa sociedade, os nossos formandos estão a mudar, ou seja, os hábitos e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, até através das redes sociais, obriga a nós termos novos modelos pedagógicos e também até processos comunicacionais cada vez são diferentes, porque nós neste momento até, aliás, a prova disto é este webinar, a naturalidade, como nós estamos aqui neste webinar, a forma de nós darmos formação deu um salto, a meu ver, desde 2020. Por exemplo, isto é um exemplo que nós costumamos dar, ou seja, se nós tivermos aqui um professor da antiga Grécia que entra numa universidade, que entrasse numa universidade no início deste século, poderia continuar a dar uma aula expositiva e com presencial, em que
Enquanto se nós pusermos um médico num hospital, um médico dá 1000 anos ou dá 2000 anos no hospital, não faz nada, não é? Portanto, a formação teve muito pouca evolução nos últimos séculos. Agora, este salto está a ser dado agora, eu penso que nós estamos aqui em condições de finalmente, infelizmente, muito obrigado por isso, infelizmente, mas agora, o que nós temos de ter em conta, e era esta a mensagem que eu queria passar, e é isso que os CCPEs ou que os referenciais que o IFP disponibiliza têm isso em conta, é que não basta a parte tecnológica, ou seja, o que tem aqui, nós temos que pensar é a forma como vamos usar essas ferramentas, esses conteúdos digitais, pedagogicamente, para chegar aos nossos objetivos e não atirar para os processos formativos apenas a tecnologia, porque senão estamos aqui não está a ser uma alternativa válida para a formação presencial, está apenas aqui a diminuir o efeito e os objetivos da formação. Eu penso que já passei muito o tempo, eu se calhar ia responder à questão, se me uma questão. Eu acho que deixava esta questão para o final. Já agora, se me tivesse posto o último slide, tem o e-mail. Sim, claro, com certeza. Ok, vou só então só por uma questão consegue num minuto? Sim. 1 minuto e depois agradecer. Portanto, a questão é, pretendemos obter o CCP e não estamos a obter resposta do IFP da região, Exatamente. onde podemos obter a certificação. A segunda, se basta ter o E-Formação para obter o CCP. Não, é assim, o E-Formador neste momento, até porque não há a legislação geral, nós estamos à espera que saia um quadro legislativo que permita às entidades fora do IFP promoverem estes referenciais. De qualquer forma, a nossa rede centro faz formação de E-Formador com alguma frequência. Aqui a pergunta diz que não está a obter resposta, portanto, o que eu sugiro é que envie um mail para cnkf@ifp.pt e até pode fazer a referência do meu nome e nós tentaremos ver que junto do serviço de formação, nomeadamente da região onde a pessoa se encontra, e tentar dar essa oferta. Agora, esta oferta, nós temos no portal NetForce, surge a listagem das ofertas. O que acontece é que muitas vezes, e isso é normal, os cursos são registados já muito em cima da hora e obviamente que aquela listagem que tem na NetForce peca por escasso ou peca por não estar ali a totalidade da oferta, mas penso que responda à questão que foi colocada. Para já agradecer a vossa paciência e pedir desculpa por ter ultrapassado o tempo e por ter a parte final ser um pouco a correr, mas se lembrarem de alguma questão que queiram colocar, envie pelo mail que eu coloquei a equipe e eu terei todo o prazer em responder. E obrigado mais uma vez ao Inovinter por este convite que foi feito. Obrigado. Obrigado nós, doutora João Lourenço. Vou, sem muito tempo, sem estar a perder muito tempo, passar a palavra à colega Andrea Dias, responsável pela comunicação do NerdVet no Inovinter. Bom dia a todos e a todas. Vou começar então a fazer a minha partilha. Bom dia. Eu vou falar um bocadinho, vou-vos demonstrar aqui, dar-vos a conhecer um bocadinho de todo o caminho que tivemos com até que chegámos à versão final do kit de ferramentas, que chamamos, no decorrer das nossas apresentações, vamos chamar como Toolkit. O principal objetivo deste projeto era integrar nos programas de educação e formação profissional o pensamento crítico e as competências de literacia mediática, enquanto resultados da aprendizagem, através da concepção e implementação e teste de um conjunto de ferramentas pedagógicas, o Toolkit, para apoiar professores e formadores do ensino e formação profissional na melhoria do pensamento crítico e das competências de literacia mediática dos estudantes da educação e formação profissional. Como parceiros neste projeto, tivemos em Espanha e na Grécia e na Holanda escolas profissionais, a Itália tivemos a Universidade de Verona e a ANAIP, que é o coordenador do projeto, e a EVTA, a Associação de Promotores de Formação Profissional. O período
deste projeto, que iniciou em março de 2021 e irá terminar em abril de 2023. Os resultados que pretendíamos atingir com o desenvolvimento deste projeto são fornecer a professores e formadores as metodologias e instrumentos, toolkit, para usar o pensamento crítico enquanto estratégia pedagógica e desenvolver a literacia mediática. O segundo ponto seria melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos e dos formandos através do reforço do pensamento crítico. O terceiro, dotar os alunos e os formandos de competências de literacia mediática. Como grupos-alvos, definimos professores e formadores da educação e formação profissional, alunos e formandos da educação e formação profissional e decisores de educação e formação profissional. Estes os grupos-alvos principais. Como grupos-alvos secundários, definimos famílias dos alunos e dos formandos, associações de pais, jovens trabalhadores e líderes educacionais. Estes seriam os grupos que tentámos atingir. As atividades realizadas para a componente teórica do toolkit, os técnicos do projeto consultaram literatura científica sobre o tema e, com base na mesma, desenvolveu-se toda a parte teórica do toolkit. Aos formandos e professores envolvidos no projeto foi pedido que apresentassem propostas para a parte prática do toolkit, exercícios. Depois de reunida toda esta informação da parte teórica e prática, foi desenvolvida a primeira versão do toolkit. Com esta versão, este documento, foi possível iniciar a outra fase do projeto, que foi a implementação do toolkit. Foi então realizado um workshop online para dar a conhecer o toolkit, esta primeira versão, aos professores e formadores, para que depois os mesmos pudessem aplicar em contexto de formação, os vários exercícios constantes no mesmo. Na terceira fase foi realizado um workshop presencial em Braga, onde houve troca de experiências sobre a implementação dos exercícios que tinham feito anteriormente e o uso do toolkit, assim como propostas de melhoria do mesmo. Pedimos a estes técnicos e formadores para nos darem algumas ideias de como poderíamos melhorar, para depois fazermos o documento final. Depois de reunidas todas as experiências e propostas, os técnicos do projeto fizeram a análise, a revisão e implementação das sugestões para a melhoria e foi elaborado então o documento final, o toolkit. Para suporte do produto final, foram produzidas orientações para a implementação do mesmo e foram redigidas recomendações para os decisores e formadores e professores para a documentação do pensamento crítico e da literacia mediática no ensino e formação profissional, mas mais à frente a minha colega Paula irá dar-vos a conhecer estes 3 documentos. Em relação às atividades realizadas do grupo de comunicação deste projeto, o grupo de comunicação definiu as mensagens-chave, o calendário, as ferramentas, os materiais e as atividades de estratégia de comunicação, bem como os instrumentos de motorização. Ficaram também responsáveis por divulgar os resultados e atividades que ocorreram durante o tempo do projeto e que ainda estão a decorrer, para atingir os grupos-alvos e assegurar uma elevada visibilidade dos mesmos. Também ficaram responsáveis por promover e aumentar a visibilidade das atividades e resultados do projeto para o público em geral, não só apenas os nossos grupos-alvos, mas também o resto do público. Para isto foram feitos um site que eu poderia mostrar-vos aqui o site, mas como estamos assim um bocadinho apertados, eu posso convidar-vos depois a irem consultar o site que foi feito sobre o projeto, a página de Facebook e a página de Instagram. Depois nós também podemos fornecer, e mesmo no site do Novinter, vocês podem ter acesso a todos estes links para terem mais informações sobre o projeto. E aqui, para vos dar uma atividade interativa, para poder depois passar para a minha colega, gostaria que
pedir a vossa participação. Pedia-vos para ler este pequeno texto sobre a Joana e que depois acedam a este link, ou o link que o meu colega Hugo irá enviar, ou vai enviar agora pelo chat, para vocês poderem ter acesso, ou através deste código do QR Code. E é apenas uma pergunta. Pedia-vos só para responderem a essa pergunta, para depois a minha colega dar-vos os resultados e falar um bocadinho o porquê de termos proposto esta atividade. Vou-vos dar algum tempo para poderem, vou deixar aqui, para poderem ter acesso. Ora, estão no chat a perguntar pelo link. O link está no chat. Não sei se conseguem abrir. Se podem confirmar se estão a conseguir abrir. Eu volto a pôr. Ai, não aparece. Vamos lá ver o que é que se passa. Todos. Eu verifico já muitas respostas, mas ainda assim há quem do número de participantes. Eu continuo a meter o link. Já está? Ok. Nós neste momento temos 202 participantes no webinar e na resposta aqui a esta questão ainda estamos abaixo de 100. Por isso vamos esperar mais um pouco. Agora, se conseguimos ver. Não é propriamente obrigatório, mas é apenas um mote para podermos iniciar aqui também uma apresentação. Ok, se calhar poderíamos já passar a ver as respostas que estamos a receber. Andréia, se puderes parar aqui a partilha, por favor. Já está. Ok, obrigadíssima. Obrigada. Ora bem, creio que já estão também a ver aqui os resultados das votações. Temos claramente respostas, mais respostas para a segunda situação, portanto a maior parte dos nossos participantes que estão a responder aqui a este questionário consideram que a Joana é empregada bancária e é ativista do movimento feminista. Esta pergunta serve aqui como um ponto de ligação para a temática do nosso projeto e é uma pergunta que este exercício foi de certa forma adaptado de um exercício já feito que se chama, se calhar alguns dos nossos participantes conhecerão, que se chama The Linda Problem, e que tem a ver com um estudo desenvolvido por investigadores da psicologia cognitiva e prende-se com aquilo que é designado uma falácia de cognição. Isto é, nós somos tentados, no caso aqui da situação da Joana, nós somos tentados a atribuir um significado que tem a ver com o seu passado na universidade, não é? E com base no seu passado na universidade tentamos atribuir que neste momento ela é ativista do movimento feminista. Segundo estes autores, este tipo de falácias cognitivas são falácias que nós tendemos a cometer repetidamente. Porquê? Porque fazemos aqui de conjugação, existem vários tipos de falácia, mas esta falácia de conjugação, fazemos uma conjugação entre aquilo que foi o passado enquanto estudante, neste caso da Joana, no exercício original da Linda, para aquilo que é a sua situação atual. Na verdade, aqui estaríamos a analisar neste exercício as probabilidades. Qual é a probabilidade de a Joana hoje em dia ser ou não ativista do movimento feminista?
O que poderemos, este exercício pode ser interpretado de várias maneiras, e uma das interpretações é que quem responde escolhendo a situação 2 não está a atender ao significado literal da primeira afirmação. Porque na primeira afirmação é dito, ou é apenas dito, que a Joana é empregada bancária, mas não é dito que ela não é feminista. Simplesmente é dito que é empregada bancária. Ou seja, uma afirmação encerra a outra. A primeira não exclui a segunda. Isto é um exercício que, obviamente, levando isto a discussão mais a fundo, daria pano para mangas, mas isto, obviamente, é aqui apenas o pano de fundo para aquilo que é fundo, o objetivo do nosso projeto, porque, no caso do nosso exercício, podemos fazer aqui uma relação entre aquilo que é a nossa realidade no que diz respeito à tomada de decisões, à formação de opiniões, que muitas vezes o fazemos de uma forma repentina, rápida, com pouca informação, ou com informação incompleta, ou com informação distorcida, e muitas vezes não paramos para analisar em profundidade a informação ou aprofundar essa informação. E, portanto, é esse o contexto, então, que nos leva aqui para o nosso projeto e aquilo que se pretende atingir. Estamos, então, num contexto, e como o Dr. João Lourenço referiu, estamos numa era digital, em que o acesso à informação, a comunicação é feita através de meios digitais. Portanto, os perfis do consumo da comunicação hoje em dia são diferentes e a utilização da tecnologia acaba por ser aqui o motor do acesso à comunicação e a forma como hoje em dia comunicamos. Isto é particularmente mais importante no que diz respeito às camadas mais jovens, não só, obviamente, mas no que diz respeito às camadas mais jovens. E só para dar aqui alguns dados, segundo indicadores do Eurostat do ano de 2021, 95% dos jovens usaram, do espaço da União Europeia, obviamente, 95% dos jovens usaram, no ano 2021, a internet diariamente. E destes, apenas 24% a usaram para participação cívica. Associado a isto, temos também outros indicadores, que não vou amassar-vos com números, mas temos vários indicadores que nos dizem que os níveis de democracia e de participação cívica e democrática têm vindo a descer, a diminuir, e estabelece uma relação direta ou indireta entre isso e a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, seja para a manipulação de informação, seja para a produção de fake news, enfim. É neste contexto, então, que surge este projeto e a necessidade do desenvolvimento do pensamento crítico e da literacia mediática como competências, como ferramentas para uma sociedade ou cidadãos e cidadãs mais capazes não só de analisar a informação que recebem, como a sua capacidade de produzir pensamento, de tomar decisões e de ter opiniões. Como a Andreia já teve a oportunidade de dizer, tudo isto culminou então neste tipo de ferramentas pedagógicas que eu vos vou apresentar. Dizer antes disso que este projeto esteve e está, obviamente, porque ainda não terminou, ainda estamos só no final deste mês é que ele irá terminar, portanto está muito, ou foi concebido para o ensino e formação profissional. E porquê? Porque no ensino regular há mais tempo para trabalhar estas competências. Inclusivamente em Portugal, a literacia mediática e o pensamento crítico já estão incluídos nos programas e nos currículos de formação. No ensino e na formação profissional, além de não haver tanto tempo para isto, não são conteúdos que estejam muito presentes nos módulos ou nas disciplinas de formação, daí ser mais premente o desenvolvimento destas competências neste contexto de ensino e formação profissional. Dizer também que o projeto foi concebido para o ensino de jovens e para a formação de jovens, e muitos dos instrumentos que vamos ver foram estruturados e pensados com esse objetivo,
No entanto, e no caso particular do InnoVinter, devido à nossa natureza, trabalhamos sobretudo com adultos e não tanto com jovens, nós tivemos a necessidade de adaptar estas ferramentas para adultos e, portanto, é uma nota prévia dizer que, apesar do próprio conteúdo do kit de ferramentas estar apresentado para jovens, mas é perfeitamente flexível e adaptado a outros contextos, nomeadamente a adultos. Portanto, como já foi dito, este kit tem destinatários, os seus destinatários são, em primeira linha, formadores ou professores. Eu agora sempre que designar formadores estarei, obviamente, a referir-me também a professores, no contexto, por exemplo, das escolas profissionais e não só. E, em última instância, porque serão os formadores que vão utilizar estas ferramentas e, em última instância, para desenvolverem as competências dos seus formandos ou dos seus Paula, e só duas questões. Sim, sim. Primeiro, 10 minutos, e depois a outra era o microfone por vezes fica tapado e o som baixa um bocadinho. Ok, então. Força. Obrigada. Então, vou passar já a apresentar. O kit de ferramentas está estruturado aqui por capítulos, que são, no fundo, os capítulos essenciais em que está organizado este documento, este guia, manual, conforme se queira chamar. Eu vou dar aqui, não vou obviamente percorrer todo o documento, ele tem 76 páginas, salvo erro, mas dar aqui algum destaque, algumas questões que nos parecem fundamentais. Algumas orientações para quem pretende implementar estas temáticas na formação. E esta implementação tanto pode ser um formador ou uma formadora a título individual, como pode ser uma instituição, uma escola profissional, um centro de formação. Portanto, são orientações abrangentes. Depois, em termos do público-alvo, os formadores e os formandos, algumas orientações, algumas dicas também para a abordagem destas temáticas e como operacionalizá-las no contexto da formação. Portanto, aqui algumas dicas que, no fundo, decorreram daquilo que foi a experiência dos formadores que participaram neste projeto. Também a apresentação do contexto científico, como a minha colega Andrea Dias referiu, houve um trabalho de análise científica de textos, foi coordenado pela Universidade de Verona, mas todos os parceiros envolvidos neste projeto participaram na leitura e na revisão científica e, com base nisso, foi produzido aqui um quadro teórico que está resumido no guia e existe um outro documento, um relatório que tem todo esse desenvolvimento científico. E aqui o que eu gostaria de dar destaque é este, ao culminar dessa análise da construção teórica, culminou na construção de 3 abordagens de formação ou 3 técnicas de formação, conforme se queira chamar. São estas que aqui estão apresentadas. O desconstruir a desinformação através da utilização de fontes fiáveis, no fundo, saber analisar o que é uma informação falsa, as fake news, a informação manipulada, uma imagem manipulada. Também a sensibilização para os preconceitos e as crenças irracionais, ou dizendo de outra forma, a consciencialização para o facto dos preconceitos e as crenças estarem muitas vezes na base de formação de opiniões e de tomadas de decisões que podem não ser as melhores ou as mais adequadas. E o self-nudging, que é um termo da psicologia cognitiva, não tem ainda propriamente, se é que vai ter alguma tradução para o contexto português, mas fizemos aqui uma tradução mais ou menos disso para um auto-incentivo, isto é, até que ponto é que cada um de nós tem a capacidade de fazer essa análise, de desconstruir aquilo que nos é dado e como nos é dado, e fazer a nossa autoanálise e formar as nossas próprias estratégias para decisões mais conscientes e mais informadas. Depois temos então aquilo que poderá ser então o cerne deste kit. Ele está então estruturado a partir destas 3 abordagens de formação, estas 3 técnicas de formação que acabei de vos apresentar. Vou apresentar só a primeira, porque depois as 2 outras seguintes estão apresentadas da mesma forma. Portanto, há uma primeira apresentação da própria abordagem de formação, a técnica de formação,
com a definição dos conceitos que estão subjacentes à própria abordagem, quais são os objetivos de aprendizagem que se pretendem atingir com esta abordagem e quais são as situações em que se pode utilizar esta técnica de formação. E para cada uma dessas aplicações estão sugeridos 3 exercícios. Portanto, ao todo, neste kit, existem 9 exercícios, 3 exercícios para cada uma das 3 técnicas. Vou apresentar também, antes dos exercícios, aí ainda na apresentação da abordagem de formação, questões que podem ser utilizadas pelos formadores, no fundo, questões de aquecimento ou teasers, não é? Para lançar a discussão antes ou durante a realização de qualquer exercício. E depois, além destes exercícios, existem também vídeos de animação que podem ser utilizados como vídeos tutoriais para a abordagem de todos estes conceitos. E também estes vídeos podem ser utilizados antes da realização do exercício, como início de uma discussão, ou para facilitar a discussão e o debate, ou podem ser até descontextualizados da utilização destes exercícios que estão no kit. De qualquer forma, são sempre sugeridos vídeos relacionados com cada uma destas abordagens de formação. Em relação aos exercícios propriamente ditos, a forma como estão apresentados. Primeiro, vou apresentar aqui o primeiro exercício. Antes de mais, apresenta-se qual é o objetivo de cada exercício, o foco, quais os resultados de aprendizagem que se pretendem atingir, o tempo de duração previsto e os métodos pedagógicos que se sugerem que sejam utilizados. Uma nota prévia é que todos estes exercícios têm a possibilidade de serem adaptáveis e, portanto, obviamente, cabe a cada formador fazer as suas adaptações, tendo em conta o contexto, o grupo de formandos, o seu perfil, etc. Há exercícios que estão divididos em mais do que uma tarefa, como é o caso deste primeiro exercício, e em todas as tarefas há sempre uma situação, ou há um contexto, uma preparação para a realização do exercício propriamente dito. Depois temos então o corpo do exercício e depois uma finalização. E como vemos, há uma segunda fase para este exercício, novamente a preparação, o corpo do exercício e a sua finalização. E, por fim, para o exercício, propostas de como pode ser feita a avaliação das aprendizagens. E depois temos sempre materiais e recursos de apoio, sugestões de recursos que podem ser utilizados, neste caso, quer ferramentas online, que já poderão ser conhecidas de muitos dos nossos participantes, quer como recursos para a temática ou o contexto que cada exercício aborda. Neste caso, este exercício tem a ver com a verificação da desconstrução de notícias, não é? Ou notícias falsas, e há aqui vários sites que apoiam nesse sentido. Dizer que, como a língua de trabalho deste projeto foi a língua inglesa, a maior parte dos recursos que aqui aparecem também são sugeridos em língua inglesa. Estes materiais estão sempre disponíveis por hiperlink, aqui a partir do texto, e, portanto, quem consulta este documento através de um formato digital é óbvio que terá um hiperlink a partir aqui do documento. Apresentar também, no fim do toolkit, portanto, não vou apresentar, como disse, nas restantes abordagens de formação, a apresentação dos exercícios é feita sempre da mesma maneira. Há uma proposta da avaliação para o impacto que este tipo de formação poderá ter junto dos formandos, ou dos alunos, e por fim temos aqui, claro, a bibliografia e também um diretório, portanto também aqui hiperlinks para outros recursos, para além daqueles que já são sugeridos para cada exercício, outro tipo de recursos existentes em várias línguas, portanto na língua inglesa, que foi a língua de trabalho, italiana, e por aí fora das várias línguas que foram, dos vários países, no fundo, foram envolvidos neste projeto. Como vos referi, paralelamente e complementarmente ao kit de ferramentas, existem também, eu vou ultrapassar provavelmente os 10 minutos, porque não vou cortar aqui os vídeos que tenho.
antes de cortar a minha palavra, mas os vídeos não. Então vou já passar a apresentar. Ao todo existem 10 vídeos de animação e vou apresentar um deles para exemplificação pelo menos do grafismo e das mensagens que se pretendem transmitir através destes vídeos. Critical thinking is at the basis of scientific methodology and is crucial for rational decision-making in lots of different situations and scientific fields. In daily life, for example, it might help you buy the best product, assessing if it's worth the money or if a piece of information on the internet is true or false. It also protects you against dangers on the internet and on social media, like dangers related to online sexual abuse. Critical thinking becomes vital when you must make decisions for your health. It is better to turn to recognized specialists or official medical centers instead of trusting people on social media with no medical expertise. Oh no. You can exploit critical thinking methodology at school and university when you must back up your arguments and opinions through sources, evidence, and facts. And last but not least, critical thinking is a way to be aware, to control and overcome fears, irrational beliefs and biases, like, for example, judging a person only because of what they are wearing or their nationality or skin color. Então, em relação a estes vídeos, apenas uma nota, como perceberam, estão falados em inglês. Nós estamos numa fase de finalização de todos estes produtos do projeto e vamos ultimar que sejam falados também em português, embora na versão inglesa seja sempre possível ter as legendas, mas sabemos que as legendas às vezes nos pregam aqui algumas partidas que nem sempre são muito bem traduzidos, mas é nosso objetivo até final do projeto, que é este mês, ter estes vídeos também disponíveis em língua portuguesa. Gostaria também de vos apresentar, aqui vou passar mesmo mais rapidamente, além do toolkit existe um documento para apoio, quer a formadores, quer a decisores de escolas, de centros de formação que queiram implementar estas temáticas ou o desenvolvimento destas competências junto dos seus formandos ou nas suas escolas, nas suas instituições. No fundo, este documento, só dar aqui uma ideia, define algumas estratégias que podem ser adotadas para a implementação destas competências e algumas orientações práticas, quer para coordenadores, pessoal técnico destas instituições, quer para os próprios formadores, a maneira como podem adotar a incorporação destas temáticas na sua prática formativa. Aqui é importante referir que estas temáticas tendem a ser trabalhadas normalmente em disciplinas ou módulos mais relacionados com o desenvolvimento pessoal, com a educação cívica, com os módulos socioculturais, etc. Mas um dos objetivos aqui do projeto é, no fundo, que todos os formadores de qualquer área, incluindo as áreas técnicas, possam incorporar na sua prática formativa estas técnicas de formação e as temáticas do pensamento crítico, que na verdade, e da literacia mediática, claro, que na verdade elas são transversais a qualquer área, não é? Não são exclusivas da área do desenvolvimento pessoal. E, portanto, aqui algumas sugestões que são dadas e que, no fundo, foram fruto da experiência de quem esteve a testar estas ferramentas. Algumas delas foram mesmo tiradas aqui, algumas dicas são tiradas da boca, salvo seja, dos próprios formadores que participaram neste projeto e, portanto, os seus testemunhos e a sua participação no projeto.
E por falar em testemunho, e aqui é o vídeo que eu também não vou cortar, obviamente, vou-vos transmitir o testemunho de formadores. No nosso caso participaram 6 formadores no projeto NerdVet, portanto o seu papel, e aqui deixo o meu agradecimento a todos, não só aos 3 que tiveram a possibilidade de nos passar este testemunho, mas a todos eles que participaram, que tiveram um papel extremamente importante, não só na construção dos exercícios, como depois na sua experimentação e aplicação em contexto real, com formandos em contexto de formação. Olá, sou a Carla Faria e sou formadora do Inovinte. Da minha participação no projeto NerdVet, destaco a interação, a partilha de ideias e experiências com os parceiros dos outros países sobre um tema tão relevante e atual como a literacia mediática e o pensamento crítico. Enquanto formadora, senti a necessidade de preparar as sessões recorrendo a vídeos e a pesquisas extra, no sentido de aprofundar alguns temas, uma vez que os meus formandos não eram assim tão jovens e não estavam familiarizados com os mesmos. Gostei muito de participar neste projeto, dada a sua relevância e atualidade. Foi muito gratificante e enriquecedor. Obrigada. Olá, o meu nome é Luís Campos. Sou um dos formadores que integrou a equipa do parceiro nacional do projeto NerdVet, o Inovinte. Para quem, como eu, tem filhos na idade do scrolling thumb, o dedinho que faz as pesquisas nas redes sociais, poder contribuir para um projeto onde se desenvolve um portfólio de ferramentas para combater as fake news, para combater o deepfake, para desenvolver o espírito crítico, foi extremamente importante e excitante. Alguns aspectos a relevar neste processo. Em primeiro lugar, a organização do sistema formativo português, em que se dirige normalmente para uma faixa etária mais elevada. E a esses foi difícil passar a ideia da missão, foi difícil integrar, embeber as ferramentas do NerdVet nas áreas temáticas específicas da formação. Então, criamos sessões específicas para formandos de uma faixa etária mais baixa, normalmente integrados no sistema formativo na área da aprendizagem, e aí, fazendo recurso do enorme portfólio de recursos que temos agora para fazer uma formação de qualidade, eles perceberam e foram baixando a sua inércia inicial e tivemos resultados ótimos e ótimo feedback. Gostaria também de ressalvar aqui um aspecto extremamente importante. O papel fundamental do formador na sua acessão de animador e comunicador para passar corretamente o espírito desta missão a quem de direito. Olá, chamo-me Ricardo Rolim, sou formador e participei no desenvolvimento do projeto NerdVet, o que representa um orgulho para mim, pois acredito que contribuirá muito construtivamente para 2 dos conceitos mais estruturantes e críticos da nossa sociedade, que são o pensamento crítico e a literacia mediática. Apesar da temática não ser inteiramente nova para mim, ela acabou por ter um impacto considerável no enriquecimento da minha prática formativa e nos recursos à minha disposição para utilizar junto dos meus formandos. E porquê? Porque trouxe consciência sobre os meus processos cognitivos e a forma como influenciam a minha comunicação e ao mesmo tempo deu-me novas ferramentas para estimular o pensamento crítico junto dos meus formandos. Algo que eu considero determinante para o desenvolvimento de uma sociedade formada por seres humanos mais autónomos e mais responsáveis das suas decisões. Uma vez mais, um agradecimento muito grande a todos os formadores. E dizer também que, para além destas ferramentas para utilização na prática formativa, existe também a possibilidade dos formadores que tenham e professores que tenham interesse em fazer formação nesta temática através de uma plataforma, a School Plus. É uma plataforma que, infelizmente, só é possível aceder em língua inglesa ou língua italiana. Nesta plataforma estão disponíveis 2 webinars
a que se pode assistir. Existirão, ainda não estão totalmente disponíveis, mas um centro de recursos com outros recursos para além daqueles que são disponibilizados pelo projeto, e depois a própria participação no curso de formação. Aqui, o curso apresenta, no fundo estão aqui os mesmos instrumentos que estão disponíveis no Toolkit, com aqui uma vantagem de se poder descarregar aqui, obviamente, em versão inglesa, os conteúdos de do que está presente no Toolkit, retirar, se quiser retirar apenas um dos exercícios, por exemplo, aquele primeiro que eu vos apresentar, e também estão disponíveis os vídeos tutoriais, aquele que eu também acabei de vos apresentar, como os restantes estão aqui disponíveis, aqui só falados em inglês, mas sempre com a possibilidade de escolher as legendas em português. Quem fizer este curso tem no final um questionário, um teste de avaliação, constituído por 10 perguntas, e depois de responder estas 10 perguntas, um questionário de satisfação da praxe, né, que já todos conhecemos das nossas formações, e poderá, no fim, descarregar o seu certificado de participação nesta formação. E, por fim, eu estou quase a calar, eu sei que ultrapassei o tempo, mas... Menos 10. Dizer que todos estes recursos, neste momento o Inovinter na sua página já tem um sítio dedicado para o projeto, ainda não estão todos estes documentos e recursos que estamos a apresentar disponíveis, e lamentamos por isso, gostaríamos muito nesta fase já estar tudo pronto, mas enfim, quem já participou em projetos desta natureza certamente poderá compreender que estes tempos de concretização nem sempre são muito compatíveis. Nós teríamos mesmo de fazer este evento de disseminação nesta altura, e ao mesmo tempo estamos a trabalhar na finalização destes recursos que já estão numa fase final. Portanto, muito em breve na nossa página também ficarão disponíveis quer o Toolkit na sua versão portuguesa, quer os vídeos também na sua versão portuguesa, e todos os recursos e os acessos às outras páginas onde estão todos os outros recursos. E, por fim, agradecer a vossa assistência e interesse, e os nossos e-mails, meu e da Andreia, caso tenham alguma questão que não seja possível responder-nos durante este nosso webinar. Obrigada. Muito obrigado. Antes de passar à doutora Maria Emília, dizer que, até pelas questões que têm feito, e porque possivelmente algumas pessoas podiam estar a ver pelo telemóvel, os documentos estavam muito pequenos, já tem sido respondido no chat, mas vai ficar tudo disponível, como estava a colega Paula Pedro a dizer, vai estar tudo disponível no nosso site. Doutora Emília, recordando que está aqui, enquanto investigadora e presidente do Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022. Já estou ativada. Já está. Obrigada. E posso começar? Claro. E agora então, até vou-lhe dar mais tempo, pronto, para ser justo. O Dr. João Lourenço é que ficou a perder. Pronto. Então, muito bom dia a todos. Gostava de saudar, de agradecer à equipa do Nordinvest e do Novinter o convite para estar aqui convosco. Deu-me a oportunidade de tomar contacto e conhecer uma experiência que me parece muito interessante e muito importante. Saudar nominalmente o Sr. Diretor da Novinter, João Paulo Borrego, a Sra. Coordenadora Pedagógica Nacional do Projeto e do Centro Qualifica Novinter, doutora Paula Pedro, a doutora Andreia Diniz, responsável pela comunicação do Novinter, e os meus outros companheiros de painel, não é? O doutor Hugo, o nosso moderador, o doutor Hugo Marques Muniz, e o doutor João Lourenço, do Centro Nacional de Professor. Agradeço muito o convite, já disse, gostava de saudar
por este projeto Nordvet e pelo trabalho desenvolvido e pelos materiais, tanto quanto pude apreciar, não é? E também pela atualidade do tema, e é por aí que eu vou um bocadinho começar. Eu creio que foi ou a doutora Andreia ou a doutora Paula que falaram como este tema tem sido trabalhado, creio que disseram que tem sido menos trabalhado na formação profissional, nos cursos de dupla certificação e mais nos cursos científico-humanísticos. Eu confesso que me recordo que antes da pandemia, bastante antes, se trabalhou bastante a literacia mediática, desde o ensino básico, desde o segundo ciclo, para dizer a verdade, na área de português, e depois passou a ser também um dos temas da educação para a cidadania, mais recentemente, não é? Mas depois foi como se, com a pandemia, a tecnologia tornou-se tão importante, não é, na educação, e havia tanta coisa para aprender, para saber mexer e para ir às plataformas, e cada escola tinha a sua, e era bastante complexo, e de facto aquilo que se pensava que os alunos, a nova geração que teria que seriam nativos digitais e tal, e depois na realidade isso não se passou bem assim, era mesmo preciso aprenderem. Os próprios professores também diziam que achavam que precisavam de mais formação e, portanto, houve uma ênfase muito maior na utilização do digital do que na reflexão, na crítica, no desenvolvimento de pensamento crítico, e isso está agora a voltar, parece-me. E eu acho achei muito curioso, às vezes quando nós temos, por exemplo, uma doença e descobrimos imensas coisas passamos a descobrir imensas coisas sobre a doença nessa altura. E a mim, agora não é uma doença, mas como estava com o projeto de vir aqui falar, dei-me conta que na mesma semana em que me convidaram para vir aqui, aconteciam mais 3 ou 4 coisas sobre o mesmo tema ou temas afins. E, portanto, é por isso que eu falo, está de uma grande atualidade. E já agora referia a alguns desses temas porque penso que podem interessar a quem está a trabalhar nestas questões e a trabalhar neste projeto, pode interessar estar ao corrente do que é que fora dele também se está a fazer. A primeira informação, não sei se já sabem, mas é sobre um festival chamado Política, no São Jorge, creio que não é a primeira vez, mas o deste ano é sobre a desinformação. Portanto, é um bocadinho sobre esta problemática da literacia mediática, um dos aspectos da literacia mediática. Vai decorrer de 21 a 23 de abril, 21, 22 e 23, e eu gostava de... Eu nem sequer conheço as pessoas que organizam, não tenho nenhum interesse nisto, mas pareceu-me que podia ser interessante, não é? E eu irei com certeza, pelo menos no primeiro dia. Eles dizem que está centrado na desinformação enquanto ameaça à democracia, fator de polarização da sociedade, fator de discriminação e de marginalização de certos grupos e de certos elementos, não é? E além disso, que mina a confiança dos cidadãos nos meios de comunicação social e no jornalismo. E tem imensas coisas, tem filmes, claro, que é no São Jorge, mas tem também debates, conferências, debates e exposições, e portanto creio que pode ser interessante. O segundo acontecimento anunciado esta semana, que me pareceu que podia ser interessante, foi desculpem lá, estou aqui à procura, está aqui. Foi um texto de um médico é um médico do Porto, chamado Dr. Rosalvo de Almeida, que se interessa bastante pelas questões da comunicação médica, e ele manda-nos um texto em inglês, se não me engano, em que um médico estudioso, um investigador, comenta como é que se podem transmitir, como é que devem ser lida a informação médica, os resultados das investigações. E o senhor é muito cético e termina sempre dizendo, olha, não há maneira, quer dizer, isto é sempre
mais ou menos não se sabe, não se pode saber se os resultados estão a ser transmitidos de uma maneira fidedigna ou não. E ele, apreciando, mas diz, não, apesar de tudo, há certas recomendações que podem ser feitas e que podem ajudar a ver se uma informação é fidedigna ou não. E termina, são 5 recomendações, e ele termina, eu não vou dizer as outras, porque tem muito a ver com técnicas estatísticas, representatividade das amostras, etc., não é? Nem é aquela coisa de saber se um medicamento vai ser útil ou não para determinados casos e doenças. E então, no final, ele diz que, pelo menos, que se deve respeitar a incerteza. E eu achei esta recomendação muito interessante, porque normalmente nós temos uma grande dificuldade com a incerteza é fonte de uma certa ansiedade e de angústia e tal, e ele não diz para rejeitar a incerteza, ou para resolver, ou para ultrapassar, ele diz respeitar a incerteza, portanto aguentar bem que não se pode saber exatamente se uma coisa vai ser útil ou não, se o resultado é positivo ou não. Manter-se humilde sobre a maioria das alegações positivas e sempre arranjar tempo para parar, para pensar. E eu acho que isso também se aplica muito àquilo que vocês apresentaram sobre os instrumentos do desenvolvimento do pensamento crítico, que me pareceram muito interessantes e úteis, no sentido que dão de facto instrumentos às pessoas para aprenderem a pensar criticamente. Mas tudo isto, penso eu, tem que ser nesta base mais geral do parar para pensar. A terceira questão que apareceu esta semana, devem ter dado por ela, porque veio bastante nos jornais, é uma petição internacional para que seja criada, para que se faça uma pausa de pelo menos 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial. Não sei se leram isso, mas tem pessoas como o Elon Musk, como o cofundador da Apple, o Steve Wozniak. Portanto, aquilo tem um peso significativo, não é? Em que eles receiam que este entusiasmo em que estão todas as empresas a tentar desenvolver aquele instrumento, aquele recurso que hoje nome eu não sei dizer, não é? Vocês há bocado disseram, não é o chatbox, é o box GP não sei o quê, não é? Em que é possível construir textos originais a partir de determinadas indicações, e também imagens, etc. E eles dizem, esperem lá, nós não sabemos as consequências disto. E eu recordei-me de um autor italiano, um filósofo italiano, Paulo Virilio, que dizia: quem inventa o barco, quem é responsável pela invenção do barco também é responsável pelo naufrágio, não é? E, portanto, esta preocupação em parar um bocadinho para pensar vai um bocadinho nesse sentido. Portanto, há pelo menos estas 3 ocorrências, e a vossa, a quarta, não é? Tudo na mesma semana. Achei que era sinal, só podia ser sinal de que, de facto, esta preocupação com o pensamento crítico e com a literacia mediática está a regressar, e que isso é muito importante. E acho que é muito importante, obviamente, que o vosso trabalho tem essa reflexão sistematizada e muito utilmente sistematizada, e, portanto, eu não vou entrar aqui em grandes considerações, mas dizer que me parece que é muito importante a nível individual e a nível social. A nível individual, porque o pensamento crítico é a base da curiosidade, da aprendizagem, da mudança, não é? É porque alguma coisa falha nos nossos esquemas mentais, na sua aplicação à realidade ou ao ponto de vista dos outros, que nós nos interrogamos e que podemos aprender e mudar a realidade. Por outro lado, também acho que é muito importante, a nível social, é muito importante tudo aquilo que foi aqui dito sobre as formas de se armar contra
os pensamentos, os condicionamentos ao pensamento crítico, a necessidade de desnaturalizar os preconceitos e as ideias feitas e para poder apreciar a diferença numa sociedade que penso que desejamos todos que seja mais inclusiva e mais inovadora. A importância da literacia mediática é, portanto, um bocado isso. É claro que a literacia mediática, quando foi mais trabalhada, como eu vos disse, antes da pandemia e bastante antes, era muito mais centrada nos média tradicionais, não é? Na imprensa, no cinema, na rádio, na televisão, e eu própria trabalhei sobretudo na televisão e na produção televisiva, fui diretora pedagógica da Rua Sésamo, da revista e do programa de televisão, mas também na literacia dos média, não é? Como é que poderíamos armar as pessoas para aproveitarem melhor aquilo que viam na televisão, não é? E, por outro lado, para as defender de possíveis manipulações, digamos assim. E isso, como digo, foi... Depois ainda houve uma fase, já com o digital, em que se procurou ver como é que a literacia mediática podia abarcar também o digital, mas eu creio que realmente é agora, depois da Covid enfim, antes disso, desde o telemóvel, para dizer a verdade, que tornou-se de tal maneira omnipresente na sociedade que obviamente que é preciso toda a gente ter algum grau, alguma competências de literacia mediática, senão não pode nem viver no cotidiano, que se tornou completamente dominado pelo digital, nem e pode-se também tornar um perigo social, como sabemos, até do ponto de vista político. E eu vou-vos contar um trabalho que foi feito, um trabalho jornalístico, feito também antes da pandemia, mas que eu creio que é um grande exemplo de como o pensamento crítico pode ser aplicado também à literacia mediática. E que há um jornalista que eu também quase que não conheço, chamado Paulo Pena, que era jornalista do Diário Notícias. Não sei se leram uma série de reportagens que ele fez, começando, foi um desafio que ele lançou, o diretor do Diário Notícias, porque apareceu aquelas fake news que se tornam virais, não é? Aquela era uma sobre a Catarina Martins, uma fotografia da Catarina Martins, em que aparecia uma seta assim, para o braço dela, e dizia, este relógio custou não sei quantos milhões de euros. E aquilo, nem se via relógio nenhum, mas a seta estava lá, e aquilo tornou-se viral, como digo, e como é costume dizer. E a senhora a Catarina Martins veio desmentir publicamente, porque tem essa possibilidade, não é? E pronto. Mas o diretor e o Paulo Pena ficaram um bocado intrigados com aquilo, mas como é que é agora isto? Os jornais têm regras, não é? E há responsáveis. Ali não, pode-se lançar qualquer calúnia que ninguém é responsável por nada, não é? E então ele foi ver de onde é que aquilo vinha, como é que surgiam aquelas coisas, como é que se divulgavam, de que maneira, e seria possível regulamentar, seria possível algum paralelo com o que se passa com os jornais ou com os canais de rádio e de televisão. E então ele primeiro descobriu que vinha de servidores no Canadá. Depois foi ver, mas quem é que produzia as notícias? E conseguiu chegar àquilo a que chamou um grupo de empresários do Norte. Mas claro que não houve grande receptividade a recebê-lo e a falar com ele sobre o assunto. Portanto, por aí não conseguiu adiantar muito. Mas depois foi saber, mas como é que isto se torna viral? Quer dizer, há um grupo de pessoas, que são os tais empresários, que faz uma notícia. Mas depois como é que isto se espalha? Como é que isto chega às pessoas? E então descobriu que tinham
esse grupo tinha comprado sites que estavam desativados, mas que tinham um número enorme de seguidores. Tinham tido, não é? E, portanto, ainda era possível contar. E era, por exemplo, um site de apoio à seleção nacional, que tinha sido europeu, não sei de quanto, e que tinha, já não sei, mas era quase 1 milhão de seguidores. E, portanto, através desses sites, que tinham sido comprados por tudo e meia, porque já não serviam, não é? Conseguiam chegar a uma quantidade enorme de pessoas. E, portanto, acho que foi sem se poder fazer nada, mas foi um pensamento crítico, digamos, aplicado aos média, concretamente às novas redes, que me parece que foi extremamente útil para obter conhecimento e para defender as pessoas, para justamente dar instrumentos para defender as pessoas. Ele depois escreveu isso, o jornal já foi em 2018, se não me engano, mas ele depois publicou um livro chamado Fábrica de Mentiras, uma editora chamada Objetiva, para o caso de quem estiver interessado, em que ele mostra que não só há objetivos políticos, como sabemos, como era neste caso, e como sabemos que houve no Trump nos Estados Unidos ou noutros países, noutras eleições, mas também objetivos económicos. Também se sabe quanto mais escandalosas as notícias, quanto mais desagradáveis, mais são vistas e as pessoas mais tendência têm para as reproduzir. E, portanto, há também interesses económicos por trás disto. Mas preocupa-me mais de facto. Deixe-me só, vou dar mais um bocadinho, né, que já toda a gente tem passou, mas pediria 2, 3 minutinhos para poder. Ok, está bem, vou tentar acabar rapidamente. Obrigada, desculpem. Obrigada. Mas está a ser muito gratificante ouvi-la. Obrigada. Então, só dar mais um exemplo que me parece da perigosidade ou da periculosidade da nossa incompetência mediática ou das interferências que foram aqui já referidas para isso, que é uma fotografia, um vídeo que eu recebi também aqui há uns anos, um grupo de mulheres e crianças a serem levadas, enquadradas por soldados. E a legenda dizia: mulheres e crianças cristãs estão a ser raptadas por soldados muçulmanos. Eu escrevi à pessoa que me mandou aquilo, dizendo: tem cuidado porque nós não sabemos não sabemos se isto é uma imagem real ou se é tirada de um filme de ficção, não sabemos porque é que as mulheres vão de ser cristãs, não há nada que esteja escrito a dizer que são cristãs na testa, ou porque é que os soldados vão de ser muçulmanos, não há nenhuma indicação objetiva que possa dar essa informação. E, portanto, obviamente que a reprodução deste tipo de informação tendenciosa pode ter efeitos terríveis para a democracia, certamente, para a inclusão, para a paz até, não é? E, portanto, acho que é mesmo muito importante que haja literacia mediática e este esforço que vocês têm feito. Eu regressava, só muito para acabar, lembrar que isto pode ser feito em qualquer idade. O António Boto tem uma história muito engraçada chamada As Três Peneiras, que foi baseado num diálogo de Platão. Portanto, António Boto escreve para crianças, um livro chamado Contos para Crianças, mas o diálogo de Platão é para toda a gente, é para adultos certamente, não é? E em que ele conta a história de que um miúdo chega à casa e diz à mãe: "Oh mãe, já sabes o que dizem sobre o António?" E a mãe disse: "Espera aí, e tu vais-me dizer, mas sabes se é verdade?" E ele disse: "Sei lá se é verdade. Estou a vender pelo preço que me compraram, pelo preço que me venderam, não é? Como se costuma dizer." E ela disse isso: "E é bom?" Não, bom não é, é horrível." E já agora, então, não sabes se é verdade. É mau, é horrível. E é útil para alguém? Acho que não. Então, olha, se não sabes se é verdade,
Se não é bom e se é inútil, passaste estas 3 peneiras, não digas, nunca repitas qualquer coisa que não sabes se é verdadeiro, se não é bom e que é inútil. São as 3 peneiras também já conhecidas desde o tempo do Platão, não é? E, portanto, estas 3 peneiras, que é mesmo para terminar, levam-me à questão da necessidade de arranjar tempo para pensar, e ao doutor Rosalvo de Almeida, com a sua sugestão de que devemos ser humildes, respeitar a incerteza e encontrar sempre tempo para pensar. E pronto. E acabei. Não sei se ultrapassei muito tempo. Está desculpada de tudo. Ok, obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço os resistentes que têm estado até agora, mas também estamos quase a fechar. Passo assim muito rapidamente ao nosso diretor, o Dr. João Paulo, a fazer aqui um close. E pronto. E é isto. Muito obrigado, doutora Guilherme. Obrigada e eu já agora agradecer o vosso trabalho. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde novamente. Penso que conseguem ver a apresentação, correto? Compete-me fechar este ponto com os resultados e recomendações finais do projeto. Eu vou ser, em jeito conclusivo, mais telegráfico, até porque o tempo já não é muito e, portanto, irei procurar ser telegráfico no que irei apresentar, até para não repetir informações já prestadas. Portanto, em termos de resultados deste projeto, temos a construção de um quadro teórico de base científica, portanto, o desenvolvimento destas 3 técnicas de formação que já foram faladas, desconstruir a desinformação através da utilização de fontes fiáveis, a sensibilização para os preconceitos e crenças irracionais e o denominado autoincentivo. O resultado, consideramos, portanto, resultado do trabalho da Universidade de Verona, um dos João Paulo, estás a tapar o microfone. Peço desculpa que caiu. Okay. Consideramos ser um aspecto importante a partilhar e reconhecer como resultado o facto da Universidade de Verona, um dos parceiros deste projeto, ter publicado artigos em revistas científicas, tendo por base, obviamente, o trabalho de investigação efetuado por todos. E isto, obviamente, confere um maior grau de reconhecimento a este projeto. O amplamente apresentado hoje, o Toolkit, ou Guia de Ferramentas Pedagógicas, também um recurso concebido por este projeto, destinado a apoiar o papel dos formadores e professores, num papel que deverão ter na melhoria do pensamento crítico e na literacia mediática de formandos e alunos. Os vídeos, também um resultado em complemento ao Toolkit, e que também são estes vídeos de animação que irão estar também partilhados, estes materiais disponíveis nesta plataforma de e-learning dedicada ao projeto, acessível após registro e inscrição no curso pelos, obviamente, utilizadores interessados. Obviamente, o objetivo deste recurso é de fornecer um roteiro para a implementação de competências de pensamento crítico e literacia mediática no ensino de disciplinas curriculares de educação e formação profissional, apoiando e complementando os restantes recursos, nomeadamente o guia de ferramentas. Em termos de recomendações finais, consideramos importante realçar algumas recomendações e propostas que obviamente assumem um caráter transversal aos diversos países e parceiros envolvidos neste projeto. Tratam-se de recomendações que
são aspectos já abordados em diversos contextos, ou no contexto do hoje, e que poderá tirar algum caráter de inovação, mas pelo menos no meu ponto de vista não lhe minimiza a sua relevância. Desde logo, neste primeiro slide, as nossas mensagens principais, ou seja, portanto, a nossa ambição que a mensagem deste projeto não fique só por aqui, que seja divulgada, transmitida e incorporada nas práticas, não só pelos agentes diretos do processo formativo e educativo, mas também a um nível macro e estrutural envolvendo decisores políticos, dirigentes, técnicos de centros de formação e aqui uma palavra também ao Centro Nacional de Qualificação de Formadores. A nossa expectativa é que também os resultados deste projeto, de alguma forma, possam ser aproveitados e disseminados pelo próprio centro. Depois temos aqui o objetivo que deverá estar obviamente presente, no sentido de trabalharmos coletivamente para reforçar as sinergias e a interligação entre o mundo académico e o mundo prático. Este promover a partilha e a comunicação entre formadores, parte obviamente da aspiração de criar ou reforçar as condições de comunicação e partilha, quer entre pares, formadores e professores, fomentando a concepção e partilha de recursos, práticas educativas, experiências e mesmo dúvidas, obviamente sempre com o pressuposto base que a evolução e crescimento na sociedade se faz por intervenção do coletivo e não pelo individualismo. Assegurar a existência de recursos educativos práticos e de livre acesso. Obviamente o nome diz tudo, e potencializar a partilha e acessibilidade das plataformas abertas, obviamente no atual contexto em que vivemos, com a internet e a rede, assume cada vez mais, e a liberdade de circulação e de proliferação de informação, assume cada vez mais pertinência a esta necessidade da partilha e do livre acesso de recursos. O foco em abordagens interativas e colaborativas entre pares, por exemplo, recordo-me da codecência. E, por fim, preparar as pessoas, especialmente as novas gerações, com as competências necessárias e relevantes, não só para a sua integração no mundo do trabalho, mas também para o exercício de uma cidadania ativa e participante. Procurei ser breve e sintético para terminar dentro do prazo. Agradeço a intervenção e obviamente estarei disponível para alguma questão que surja. Eu sei, Hugo, que ainda vais ter alguns dados para apresentar ainda antes do fim. Eu acho que não. Tenho, Paulo. Tenho dados para apresentar. Tenho informação para dar. Ok. Pronto, então, antes de mais, antes que me esqueça, já foi colocado um link para que possam fazer o questionário de avaliação sobre este webinar, que acharam, que se foi interessante ou não para vocês. Portanto, agradecemos que, se não se importarem, que façam então a devida avaliação. Relembrar que temos sites, no site do Inovinter poderão aceder a toda a informação, ainda não toda, está em fase de finalização, mas poderão já aceder à informação que aqui demos. Mais contactos, poderão utilizar, como já foi dito, os e-mails das colegas, e o Dr. João Lourenço também deixou o seu e-mail, a consultar as nossas redes sociais, também terão informação sobre esta matéria, respostas a questões que possam não ter sido respondidas, mas acho que assim, no geral, até fomos respondendo, mas vamos voltar a ver aqui o chat, a ver se ficou alguma coisa perdida. Também vai aparecer
no site, e quero agradecer a participação de todos e de todas. Foi pouco, soube a pouco. E se calhar estou a esquecer de alguma coisa. E a Paula vai fazer o favor de me lembrar. Posso só complementar, peço desculpa. Agradeço. Foi uma pergunta que foi surgindo, mas acho que, e provavelmente foi respondida, mas acho que é importante. A gravação deste webinar também ficará disponível no nosso site. Houve pessoas que, entretanto, saíram ou alguém que estaria com menos condições técnicas para assistir, portanto, é sempre possível assistir mais tarde e ficará disponível também no nosso webinar. E uma vez que ainda não temos todos os produtos finalizados para ficarem disponíveis nesta altura, nós informaremos via e-mail todos os participantes do webinar à medida que os produtos ficarem disponibilizados ou no nosso site ou no site do próprio projeto, que também nesta altura também está em atualização. Portanto, essas informações serão sempre transmitidas a quem participa no webinar. E já agora agradecer também a participação. Pronto, e agora sim, caros e caras participantes, caro orador, cara oradora, doutora Maria Emília, doutor João Lourenço, muito obrigado. Caros colegas, o resto de boa semana. Muita saúde. Obrigado também. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde já. Bom dia. Pois é. Bom dia. Eu não posso pedir se vocês informam também os palestrantes, digamos. Sim. Claro. Sim. Obrigada. Informamos todos. Sim. Com certeza. Obrigada. Bom dia. Então, adeus. Adeus. Ai.